Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui ao vivo, nesse domingo, às 16 horas e 5 minutinhos, tivemos um pequeno atraso, estou aqui esperando a Patrícia Mello, IFBB Pro, para a gente trocar uma ideia aqui sobre muita coisa. Enquanto ela não vem aí, lembrando a vocês que hoje no canal no YouTube, canal Dicas de Ferro, teremos uma live hoje com Fred Azevedo, professor Cláudio Pelicano e Félix Bonfim, tá? Fiquem ligados aí. Se você não conhece ainda o canal Dicas de Ferro, procura no YouTube ou então no Instagram. E o link para o canal tá na bio do Instagram, beleza? Valeu, tamo junto. Deixa eu ver se a Patrícia entra aqui. Fala, Patrícia! E aí, Boa tarde, tudo bem? tudo bem? É um grande prazer tê-la aqui na nossa live, tá? Sabe que eu estou muito feliz, é um grande orgulho. Acompanho a sua carreira desde o início, desde aqui no início no Brasil, ali, acho que foi 2001, 2002, e quando você foi para os Estados Unidos, enfim. Seja muito bem-vinda, tá? Acho que foi 2002, o prazer é todo meu, estou muito feliz pelo convite, espero que seja um bate-papo bem bacana, que a gente consiga agregar um pouco da nossa experiência, do conhecimento ao longo de todos esses anos. Show de bola. Eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal, né? Se é que tem alguém que não conhece você, que é do meio, Tem mas muita enfim. gente, tem muita gente, eu sou tia já. Ah, A garotada nova acho que não conhece muito, não. Bom, vamos lá. Meu nome é Patrícia Mello, eu sou atleta IFBB Pro League, também sou chefe de gastronomia saudável e pós-graduanda em nutrição esportiva. Bom, vamos lá. Eu comecei a treinar com o intuito competitivo em 2001 e estreiei em 2002. Eu comecei competindo na NABA, na categoria Figure, amador, e foi tudo muito rápido, né? Eu comecei a competir exatamente um ano depois de assistir o primeiro campeonato, que aconteceu em Sorocaba, e eu estreiei nesse mesmo lugar. E eu falei assim, olha, se eu ganhar, se acontecer eu ficar até terceiro lugar, que era sempre classificatório, né? Até o terceiro você passava na próxima fase. E aí eu fiquei em terceiro lugar. Aí depois fui pro Paulista, brasileiro. E aí esse brasileiro tinha um classificatório para uma seletiva para o Mundial. E eu falei assim, bom, então eu vou, né? Aí fui e ganhei. Daí eu falei assim, porra, agora o negócio tá ficando meio sério. Né? já estreou com o pé quente, né? Já passou por tudo no mesmo ano. Tudo no mesmo ano. Isso começou tipo no comecinho do ano e eu já estava no Mundial na Grécia em meados de julho. Porque eu lembro que foi Nossa, me falha a memória, eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que foi inclusive no ano de Copa. Né? E foi muito mágico, porque, óbvio, eu tinha toda aquela vontade de representar o país e tudo mais, mas eu não tinha dimensão, né? Foi a minha primeira viagem internacional e tal. Foi uma galera muito bacana. E, para minha surpresa, eu ganhei o Mundial. E eu posso dizer que foi a partir desse Mundial que eu comecei, de fato, a falar, olha, é isso mesmo que eu quero fazer. Aí, é isso depois que eu quero para minha vida. É isso que eu quero para minha vida. Daí, depois disso, eu fui para o Universe em 2002, 2004 e encerrei a minha estadia, né, a minha carreira como atleta da NABA em 2004. Porque o meu sonho sempre foi competir no palco do Olímpia. Né? E aí, como a gente estava conversando antes, que eu acho que é mais bacana de dividir, independente do que você queira fazer da sua vida, eu acho que as pessoas, na maioria das vezes, sempre têm uma fórmula perfeita do fracasso para você.
né? Então, você vai fazer, eu quero fazer, sei lá, uma viagem para o exterior. Vai ser sempre, alguém vai dizer para você, mas por que você vai gastar dinheiro? Mas você nunca vai, mas você nunca isso. Alguém sempre vai ter a fórmula perfeita para o seu fracasso. Então, quem Entendi. determina até onde você pode ir é a sua determinação e a sua força de vontade. Óbvio que existem outros fatores dependendo da profissão, né? Você precisa de conhecimento, você precisa de genética, você precisa de uma série de coisas. Mas eu acho que estar disponível a aprender e querer fazer, eu acho que é um passo assim muito importante. Então, assim, as pessoas sempre me disseram, a cada coisa que eu dizia, olha, eu queria competir no Olímpia, você nunca vai. Você nunca vai ter um padrão para competir no exterior, você nunca vai conseguir o seu lugar ao sol, você nunca... E eu posso dizer que, graças a Deus, eu não posso reclamar da carreira que eu construí. Então, o que você está me dizendo aí é o seguinte, então, para a gente acreditar nos nossos sonhos e no nosso potencial, independente do que outras pessoas possam profetizar ou dizer a nosso respeito, é isso? Isso parece meio jargão, né? Todo mundo fala isso e tal, mas eu posso dizer de carteirinha. A cada decisão, cada coisa que eu falava assim, eu queria muito competir lá fora. As pessoas me desencorajavam assim e apontavam. Olha, você tem um ombro muito grande, você tem a bunda muito grande, você não é padrão, você não é isso, você não é aquilo. Eu conseguia ver as minhas limitações na época e as dificuldades que eu iria enfrentar, mas eu estava disposta a mudar. Eu estava disposta a encarar o desafio. Então, acho que a pergunta que você tem que se fazer sempre é o que eu tenho hoje, que ponto eu estou hoje e para onde eu quero ir. A partir do momento que você sabe aonde você está e onde você quer ir, você só precisa fazer uma pergunta. Eu estou disposto a... Entendi. Essa é a única pergunta que você tem que responder para você mesmo. Patrícia, na época que você migrou da NABA para a IFBB, era uma outra realidade daquilo que é hoje. Concorda? Sim. Aí, o que acontece? Eu queria que você primeiro me falasse o seguinte. Você fez um caminho que muitos atletas fizeram. O próprio Arnold fez, né? Foi o universo pela NABA e tal, depois migrou para a IFBB, enfim. E a gente sabe a história dele. Então, assim, o que, lógico, federações e federações, elas são diferentes em regras, enfim. Mas o que se existe um ponto principal que possa diferenciar o momento na NABA e a entrada na IFBB daquela época. Aí depois eu quero que você me diga, porque tu competiu na IFBB Pro até que ano? 13 foi ou 14? Eu não encerrei a carreira ainda, mas a última competição tu deu um timezinho. foi 2016. 16, né? Foi 16. Se eu não estou enganado, eu vi no... Acho que foi Wings of Fame, foi? Foi, Wings of Fame. Pronto, beleza. Pronto, primeiro esse ponto. Entre NABA e FBB Pro, ali o início que você... Queria que você me dissesse assim, um ponto principal, o que é que muda? O ponto principal em relação ao do passado, do que é hoje? Ou Sim. Em relação a NABA e a FBB? Isso, NABA e FBB daquela época. Aí depois eu quero que você me diga entre FBB daquela época e aquilo que está hoje. Então vamos lá. A grande diferença na época da NABA para a IFBB era, sem dúvida nenhuma, o prestígio, né? E a detenção dos atletas de ponta com maior visibilidade, maior reconhecimento que existia e existe até hoje na IFBB. Então, a NABA ela se intitulava como a mais tradicional por ser mais antiga, né? De fato, mas a IFBB ela tinha os atletas top, né? Os top estavam lá. Então a gente tinha então, não só as lendas do passado, né? Mas como na época o Big Home, Mônica Brant, Jenny Lin, Gustavo Badel. Todo mundo, né? Todo Entendi. mundo estava lá. Então era para lá que eu queria ir, né? Eu acho que eu sou fã ainda, né, do físico da Mônica Brant na época, que era o grande ícone da época. Então, essa era a grande diferença, né? Agora, de hoje, da IFBB de antigamente para agora,
Isso. Eu acho que ela ficou um pouco mais moderna no sentido e mais aberta, né? No sentido de receptividade. Isso eu estou falando como estrangeira. Isso eu vou falar da FBB que eu tive a maior experiência, que é a FBB internacional americana, né? Aham. Na época, em 2008, quando eu comecei a competir como profissional, era um mercado muito fechado. Então, eu acho que posso estar pode ser que eu esqueça algum nome, mas eu me recordo que nessa época tinham pouquíssimos brasileiros com Procard, né, competindo, né? Então, eu me lembro que tinha eu, Eduardo Corrêa, Larissa Reis, Larissa Reis foi bem por essa época aí também. Eu me lembro que ela ganhou a o gente foi Mundial no no mesmo México, ano. se eu não tô enganado, não foi? Eu lembro que eu, a Larissa e o Eduardo, a gente foi na mesma época, assim, era muito próximo. A Juliana, eu acho que foi um ano antes, mas ela não competiu, não lembro exatamente, a gente não teve uma época que cruzou bem nesse início. Foi uma época um pouco depois. Mas, enfim, eu acho que no total eram 5 brasileiros, no máximo 7 brasileiros. Eu acho que eram 5 brasileiros no total, competindo no circuito americano. Então, era um número muito pequeno de brasileiros competindo no, Fora. no, nos campeonatos internacionais que eram muito grandes e tinha uma diferença muito grande. Então, óbvio, você é vista como estrangeiro, sim, né? E se você tiver pau a pau, você vai ficar em segundo. Você tem que estar com o físico realmente muito melhor, muito superior para você conseguir ganhar. E isso depende também do estado que você estiver competindo. Tem estados que são mais Flexíveis. difíceis, né? Outros Aham. mais receptíveis. Então, assim, hoje eu enxergo que o boom, né, de atletas competindo fora, essa é a parte boa, acaba que fez com que a federação olhasse para o país com outros olhos, tanto que os eventos aqui no Brasil vêm crescendo, e eu acho que esse é o ponto positivo. Eu acho que todo mundo tem que ganhar. Acaba ganhando com isso. Essa facilidade, digamos assim, hoje, porque na tua época era tipo um tabu um atleta brasileiro conseguir pisar num palco americano, correto? Era tipo assim, meu Deus, ninguém consegue. Era muito E eu me difícil. lembro que o Eduardo Corrêa, por essa época, ele ganhou o Excalibur, se eu não tô enganado. Uhum. Né? Aí foi, eu acho que foi a primeira competição que ele ganhou fora. Pode ser que eu me engane. Lá. Mas o que acontece é tipo assim, nossa, o atleta tal conseguiu estar lá, não é nem ganhar, conseguiu estar lá, né? E hoje a gente vê muito atleta brasileiro indo para competir fora. Então, assim, o que é que você atribui essa certa facilidade hoje em dia do atleta brasileiro conseguir pisar lá fora? Bom, primeiro, eu acho que a própria visão da IFBB, né, ela meio que abriu os olhos não só para o Brasil, mas para a América do Sul, para outros países com potencial, com material humano de qualidade para competições. E isso, tanto a nível profissional, mas principalmente a nível amador, é muito rentável. Então, essa globalização do bodybuilding, o Arnold ter chegado aqui, as feiras que acontecem lá fora, ou em porte maior ou menor, mas tem uma galera que diz que a daqui é maior. Maior, assim, no sentido de público. Né? O evento daqui. Bom, enfim, eu nunca fui fora. Né? Aí eu queria tirar O essa dúvida Arnold, contigo assim. Agora eu vou fazer como você falou. Eu só conheço por foto e vídeo, então eu não posso realmente afirmar lá fora, né? Mas o que acontece? A vinda desses eventos para cá também ajudou isso também, tudo isso a crescer? eu acho que sim, não só isso, como também a abertura de novas categorias, né? Então a gente naquela época não podia Na imaginar que época uma não categoria tinha. como biquíni ou como o Men's Physique A Men's pudesse Physique. fazer algum sucesso, né? E são categorias que arrebentam. Por quê? Porque englobam o maior número de biotipos que se enquadram nessa categoria, porque você concorda que é muito mais difícil você encontrar um cara bodybuilding, né? Pronto para subir no palco do Olímpia, do que um Men's Physique.
O Men's Physique a pessoa, assim, a identificação, hoje a gente fala muito de identificação, de colaboração. Então, assim, a pessoa consegue se identificar e ver um caminho muito mais possível no Men's Physique, num biquíni, né? Do que Verdade. você ir para o Women's Physique ou você ir para o bodybuilding, né? Ou Eu já- um dois. Na época também não tinha um Woman's, né? 2005 por ali não tinha um Woman's Não, ainda, né? não, era o Figure, mas o Figure era o físico quer dizer, na IFBB profissional em 2007, aquela que já teve todo tipo de físico, né? Aham, Ela sei, se sei. enquadrou em todos os programas. Então, em 2000, quando eu estava competindo na NADA, o físico era de Women's Physique. Aí eu fui para a IFBB profissional, Competindo na figure. competindo no Figure. Eu tive que Ah, me, né? Comecei o processo de catabolismo muscular de todas as formas e vias. E aí, para me enquadrar dentro do padrão. Então, eram meninas bem mais slims. Não eram como a categoria biquíni, né? Mas era bem mais slim. E aí, com a entrada do Homens Physique, as meninas do Figure ficaram um pouquinho maior e o Physique ficou com o físico do Figure da NABA. Então, lá vai eu entendi. de novo voltar, Eu né? vou... Isso que era. E aí, passado, isso foi, o boom foi 2012, 2013 e 2014, que foram os melhores anos, assim, para mim, especialmente 2013, que eu fui top 5 no Olímpia, e ganhei praticamente todos os campeonatos. Acho que a pior classificação que eu tive foi terceiro lugar em 2013. Foi um ano muito bacana. Inclusive, eu vi uma foto sua, você estava com o físico muito cheio, bem separado, né? Eu achei muito bonito. Ele não era um físico extremamente grande e volumoso, mas era um físico Proporcional. denso, com bastante definição, mas não era um físico exageradamente grande. E aí, Aham. no ano seguinte, com a entrada da Dana Limbalei, a coisa começou a criar uma outra forma. As meninas do Homens Physique começaram a ficar bem maiores, porque nesse período o bodybuilding feminino foi extinto. E aí deu uma reviravolta assim total. Aí o figure profissional da IFBB passou a ser o Homens Physique profissional de 2 anos atrás e as meninas do Homens Physique começaram a ficar mais próximas do bodybuilding. Do Então houve bodybuilding. essa inversão toda de papéis. Nessa época aí, o que foi mais difícil para você como atleta, até por questão também assim da mente, assim, você chegar na figure da IFBB com um corpo maior e ter que deixar ele mais slim, ou quando a categoria mudou, você dizer assim, opa, vou voltar, vou crescer de novo. O que foi mais difícil para ti? Perder massa ou voltar para o corpo maior? Olha, todo mundo me pergunta assim: o que você acha mais difícil, ganhar ou perder? Né? Ganhar massa muscular ou perder a massa muscular? Eu vou dizer para você que o mais difícil é aquilo que você precisa no momento. Esse é o mais difícil. Aquilo que você precisa no momento acaba sendo mais difícil. É a mesma o paralelo de dor. Qual que é a maior dor? A Nona falava isso para mim. A maior dor é aquela que você está sentindo no momento. Seja uma dor de cabeça, seja uma dor de rim. Porque é aquela que está te incomodando no momento. É aquilo que você tem que resolver. Então não adianta eu comparar tipo, uma dor de rim com uma dor de parto, porque eu não estou parindo agora. Agora eu estou com dor no rim. Entendeu? Então é esse Então, paralelo. Mas foram épocas diferentes, né? Com estratégias diferentes, não é isso? mas eu era Precisava mudar, né? A eu estratégia. era tão obstinada. Aliás, eu sou ainda obstinada com tudo que eu resolvo fazer na vida, né? Isso é defeito de fabricação, eu acho. Eu falei para minha mãe já. Defeito, é? E assim, Nada. eu só perguntava o que eu tenho que fazer. Eu só analisava o que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que fazer? Então tá bom. Então vamos começar a trabalhar. Era isso. Então o Charlie sempre brincava que falou assim, era fácil trabalhar comigo, porque eu era como... E eu escutei isso, na verdade, dos atletas os sprinters da Nike.
que eles faziam o tratamento com o mesmo quiroprata que eu, e a gente trocava informação e tal. E aí, outro nível, né? Eles recebiam a comida da semana inteira na segunda-feira, então eles tinham só que colocar o relógio para despertar, o horário de comer, o horário de tomar banho, o horário de treinar, o horário de treinar, o horário de dormir, né? E eu falei assim, cara, você não cansa de... Eu falei assim, eu? Eu não. Eu não me preocupo, você se preocupa. Eu não tenho que pensar, eu tenho que executar. Eu sou como um soldado, eu espero a ordem do comandante. E eu falei assim, é isso aí. Assim, porque eu acabava fazendo as duas coisas, né? Eu tinha todo o Aham. lance de me preocupar com o todo e fazer o meu melhor sempre, e também de executar as ordens do comandante, que na época, e se eu voltar a competir, que eu espero, mas sobre uma outra ótica, será o Charles Glass, que foi o meu único treinador e será para todo sempre, que é um cara assim que eu admiro demais, assim, demais, em todos os sentidos, como profissional, como pessoa. Então, é isso. Bom, tu treinava antes de ir. Você treinava na Nautilus, não é isso? Aqui, Sim, sim, no Brasil. sim. Aí, quando você foi morar lá nos Estados Unidos, você já foi direto lá para Califórnia? Já foi direto treinar com o Charles ou não? Foi assim, eu tinha uma empresa que era a Mega Nutri. Ela era a distribuidora oficial de Optimum e da Imaitais no estado de São Paulo. Então, todo o pote dessas duas marcas que vocês viam nas lojas de suplementos aqui em São Paulo era a minha empresa que distribuía. E aí, um cara que era diretor da parte de compra e venda da Optimum era um amigo em comum com o Charlie. Eu já conhecia o Charlie. Mas aí ele falou assim, não, eu vou te apresentar ele oficialmente. Falei, beleza. Aí, logo depois do Olímpia, ele me apresentou, né? E eu falei assim, nossa, Thiago, eu queria muito conversar com você, né? Sobre treino, não sei o quê, não sei o que lá. Mas eu já te vi competindo. Eu falei, não, sim, mas é que eu preciso dar um pulo maior. Eu tinha acabado... Isso foi em 2010. Eu tinha acabado de descer do palco do Olímpia. Se não me engano, tinha ficado no top 10 e tal. Aí, ele falou assim, olha, faz o seguinte, eu vou sair daqui e você me encontra lá na Golds. Eu falei assim, mas qual horário? Ele falou assim, eu tô lá o dia inteiro. Eu falei, mas que cara louco. Eu vou sair daqui e vou encontrar ele lá. A única coisa que eu pensei, eu falei assim, tudo bem. Acabou o Olímpia, eu peguei o carro e fui para Califórnia. Aí cheguei Uhum. lá, né? Cheguei lá na Goldin, em Venice. Aí eu falei assim, olha, a gente precisa falar com o Charlie e tal. Eu falei, sabe, tá aí. Aí fui lá falar com o Charlie. Aí eu falei assim, oi, Charlie, tudo bem? Lembra de mim? Claro, não sei o quê. Eu falei assim, então, queria conversar e tal. Ele só fez assim para mim, ó. Você trouxe roupa? Eu falei assim, trouxe. Ele falou assim, então vai se trocar. Eu treinei, eu acho que 1h30. Todos os grupos musculares, pelo menos 2 exercícios. Eu tava morta. Falei assim, mas não tem problema. Eu não saio daqui. Eu não reclamo. Aí terminou, ele falou assim, Era é um muito teste, bom. era um teste. Ele falou assim, é muito bom, né? Eu falei, caralho, ele não fala, gente. Eu falei, então, Charles, ele falou assim, tudo bem, agora vamos conversar. Aí a gente sentou lá para conversar e ele falou assim, olha, eu não faço treino online, agora ele faz, tá? Mas na época ele não fazia. Se eu não faço treino online, eu não mando e-mail, eu não mando SMS, o meu negócio é ao vivo todos os dias. Para você treinar comigo, você tem que mudar para cá. E você tem que ficar comigo pelo menos 12 semanas. Eu falei assim, não, tudo bem. Agora eu só preciso saber, Charlie, né? Quanto que é, porque eu não sei se eu tenho condição de pagar o seu valor e tudo mais e tal. Ele falou assim, não, tem mais uma coisa. Você tem que mudar de categoria. Ele falou assim, vai começar a Women's Physique e você precisa mudar. Eu falei assim, tudo bem. Eu nem sabia da categoria. Eu nem sabia. Nem Ele falou sabia que o era que para mudar. era. É de comer. Tá bom, eu mudo. E aí ele pegou e falou assim, então você pode vir para cá já em fevereiro. Não, você pode vir para cá já em janeiro. Isso era em setembro do ano anterior, de 2011, 2010. Aí ele pegou e falou assim, eu falei assim, tá, Thiago, mas e os valores? Ele falou assim, não, eu tô te convidando para fazer parte da minha equipe. Ai, meu Aí, Deus do céu. aí passou um filminho na minha cabeça, porque aquela pessoa que eu só via na revista com 6 meses de atraso, que chegava no Brasil, aqui na La Selva, né? Era um cara assim que eu tinha profunda admiração e
eu sonhava em apertar a mão dele e falar, olha, eu sou sua fã, né? E agora eu ia começar a treinar com ele. E aí, quando foi no ano seguinte, eu mudei para lá em dezembro desse mesmo ano e comecei a treinar com ele em janeiro. E aí eu pensei assim, pô, eu vou chegar lá, né? Ele vai falar assim, ó, 3 de 10, 4 de 12, vai naquela máquina, naquela outra. Luciano, todos os dias eu treinava com Charles Glass, exceto domingo, que era só dia de kart. Ele treinava comigo e não me permitia pegar um dumbbell, uma anilha, uma. E eu falei assim, cara, que coisa mais impressionante é essa? Acompanhava o treino inteiro, de Não, ele não verdade. Lhe acompanhava, ele me treinava. treinava, de verdade. Ele me Lhe treinava treinava. todos os anos, desde 2011, né, até 2016, que foi o último ano que eu competi, todas as vezes foi dessa forma. Todas as vezes. Deixa eu só falar aqui, eu fiquei aqui agora imaginando o que você falou aí, quando ele disse assim, não, estou lhe convidando para fazer parte da minha equipe, assim, porque quando eu te conheci, em 2012, que foi no Rio, que você trouxe o Charles, que ele olhou para mim e disse assim, vem você para fazer a parte de perna. Eu digo, meu Deus do céu, o cara me chamou, eu fiquei assim, putz, eu me senti ali tão feliz que eu digo, cara, ganhei o ano, não foi o dia, não, foi o ano. Nossa, eu fui ali tão feliz, eu digo, nem que eu me arrebente aqui, mas eu vou. Porque é como você falou, você fica olhando ali, pô, aquele cara que eu só vejo pela fita de VHS, né? Na época, que eu só vejo pelas revistas, pô, tô aqui com um cara treinando, nem que seja por um dia. Imagina você fazendo parte da equipe. Assim, eu posso dizer, cara, que eu sou realmente muito abençoado em vários sentidos, assim, sabe? Porque eu tive essa mesma sensação quando eu pisei no Olímpia pela primeira vez, né? Isso foi antes de começar a treinar com o Charles, né? Então, eu lembro que a Mônica Brandt, foi o último ano que a Mônica Brandt competiu, e ela veio falar comigo, ela falou assim, cara, você tem um físico fantástico, né? O meu biquíni, o meu maiô, era o maiô mais lindo da competição inteira. Todas as meninas pegaram o telefone da minha designer, porque era um biquíni, assim, maravilhoso. A gente usava maiô antes também, né? Tinha mais essa, né? Então, assim, teve muitas coisas, assim, que foram fantásticas, assim. Eu acho que a minha carreira, ela foi preenchida de uma série de pessoas iluminadas, assim, de amizades que eu tenho até hoje. O Charlie veio para minha casa, nós somos amigos. Ele veio para minha casa já 2 vezes. Eu já fiquei na casa do Charles. E, assim, eu aprendi cada coisa bacana, assim, que você leva para a vida. Ele me apresentou inúmeras pessoas. Então, assim, são amizades que a gente guarda e aprendizados que isso ninguém te tira e não tem troféu que pague, né? É uma coisa surreal, né? Patrícia, o Charlie Glass, só para a gente fechar aqui sobre ele. Ele sabe a importância que ele tem para o bodybuilding, né? Com certeza ele deve saber. Mas a gente percebe, pelo menos eu percebi naquele dia que eu tive contato com ele, a simplicidade e a humildade que ele tem. Me corrija se eu estiver errado, né? E que a gente às vezes nota que muitas pessoas que às vezes são conhecidas apenas na sua cidade não têm. Eu Não é acho isso? que ele tem uma camiseta que eu roubei dele, que tem Que eu roubei dele. Eu sei qual é. ele coloca, é muito engraçado. A camiseta vem a seguinte frase: respeito se conquista. E aí eu me lembrei dessa camiseta, que eu tenho até hoje, que eu não uso, né? Mas eu tenho guardada. Eu cheguei na Companhia Atlética uma vez, e eu não vou dar muitos detalhes, porque senão vai ficar muito chato. Mas 2 caras. Um deles, eles são atletas, tá? Então eu vou parar com as descrições aqui, senão vai ficar muito fácil de identificar. Daquele cara Ok. que anda com dorsal aberto, sabe? Porque ele precisa mostrar que ele é grande. Então ele anda com dorsal aberto. E ele não treina na Companhia Atlética, ele foi treinar na Companhia Atlética. Eu me lembro que esses 2 caras, eles não cumprimentaram nenhum dos professores que trabalham na sala de musculação. Eu me lembro que eles usavam os dumbbells e deixavam os dumbbells no chão sem voltá-los no suporte. E eu lembro que um deles usava aquela camiseta clássica, fio dental do sovaco,
escrito respeite a minha história. E aí eu consegui entender a diferença de uma coisa para outra. É aquela que, quando você precisa aprender alguma coisa ou dizer alguma coisa no grito, fica muito claro para mim que você não tem muita coisa para dizer. Entendi. Mas acontece muito isso. É triste, sabe? Você ver assim, você olhar e dizer assim. É muito bacana quando você topa com uma pessoa assim, que a pessoa, cara, você conhece a pessoa pela TV, pela revista e tal, enfim, um atleta famoso, um treinador famoso. O cara vai lá e gasta o tempo dele com você, te dando uma verdadeira atenção. Aí você olha assim, putz, cara, que massa, que humildade, que pessoa que sabe ser atleta também fora do palco, ou sabe ser treinador, enfim, né? E a gente vê assim que eu estava até comentando esses dias com uns amigos nossos aqui no grupo do Whats, que a gente tem um Whats aqui de treinadores de várias partes do Brasil, e muitos brasileiros dentro do bodybuilding, não só atletas, mas treinadores, coaches, enfim, precisam aprender um pouco mais a ter humildade. E, assim, se portar melhor diante de várias situações, tanto na competição, na academia, não deixando peso jogado, barra jogada, Eu acho que assim, menosprezando pessoas que são menores, que são pequenas, enfim, coisas bobas, mas que tá ali, cara, apurrinhando os outros. Eu acho que isso não se aprende. Não depois de grande. Ou você tem isso lá na raiz, ou você não tem. Vem de berço. Vem de berço. Vem de berço. Vamos lá para a próxima parte. Bora, vamos lá. É justamente isso. Qual a diferença, assim, o que é que tem de diferente? Você falou agora sobre a questão física, quando você chegou lá, o físico era um outro físico, e você estava maior, você teve que descer, depois subir de novo, enfim. Mas foi naquele momento que a IFBB estava tentando acertar nas categorias, digamos assim, né, e ajustar as coisas. Mas fora essa questão, você treinou com o Charles Glass, que, enfim, quem entende do esporte sabe muito bem quem é. Mas agora vamos para a parte de alimentação. Qual a diferença que tem a pessoa lá, ou o que é que o atleta pro faz que o atleta nacional não faz, amador, enfim? Eu vou até dar uma abertura no leque pelas pessoas que estão aqui. Tem bastante gente que não é atleta, até para a gente tentar ajudar as pessoas que estão entrando também e de repente tem esse interesse. Então vamos lá. Primeiro, como atleta profissional, e eu vou falar dos atletas amadores da época que eu competi, porque hoje eu não acompanho os atletas, o que eles fazem aqui a nível amador, né? Senão você é justa. Uma coisa que a gente tinha até comentado é a variação de peso, né? O atleta em si, o que a gente precisa deixar muito claro, o atleta ele faz uma dieta extremamente restritiva para um determinado evento. Então, ele tem um prazo determinado para começar e para terminar essa dieta restritiva. Ele não vai passar a vida inteira fazendo essa dieta restritiva para esse objetivo. Então, o que a gente estava conversando antes é justamente o que eu vejo hoje, que eu acho que tem muita gente que está atleta e não é atleta. Tem algum problema nisso? Não, não tem. Desde que você saiba que você não vai poder manter uma dieta super restritiva, como um atleta faz para um determinado evento, por toda a sua vida. Primeiro, que vai ser muito difícil você conseguir manter, a aderência é muito difícil. E segundo, que você pode ter, de fato, alguns problemas, né? Eu digo a nível nutricional, de prejudicar a sua microbiota, e a sua microbiota está ligada a uma série de outras questões que vão te trazer malefícios, muito mais do que benefícios. Então, assim, você precisa entender o que é que você precisa e tentar ajustar isso para a sua realidade, e você pode ter performance, você pode ter qualidade de vida ao mesmo tempo. Dando tempo ao tempo, né? Porque, como você falou, a gente estava conversando antes. As pessoas veem o atleta que faz aquela performance, como você falou, que tem um momento para iniciar, um momento para terminar, e as pessoas acham que é somente aquilo e que aquilo é a verdade. E elas querem fazer em 4 semanas, 8 semanas, 6 semanas, a mesma coisa. Mas E tem um outro detalhe, você comentou
vou dividir com vocês o que o Lu estava falando. Ela disse, Patrícia, mas você sempre está em shape, eu nunca te vi fora de shape e tal, não sei o quê. Sim, eu sempre mantenho um físico harmonioso de alguma forma e tal. Mas, se eu falar para vocês que ele me viu todas as vezes com o físico que ele me viu competindo, isso não é verdade. Porque o físico de competição é para aquele momento. Então, são 8, 12 semanas para aquele momento. Para aquele dia, né? Para aquele dia, para aquele momento, para aquele julgamento. O depois, isso não se perdura, entendeu? Não é saudável, não é inteligente. Você precisa de macronutrientes em outras quantidades diferentes de uma dieta restritiva. Então, assim, Patrícia, eu não vou competir, mas eu quero fazer uma dieta como se fosse de um atleta, porque eu quero caber no vestido, ou que eu quero ir para uma rave, ou porque... Tudo bem, dá para a gente fazer, mas isso vai ser para... Dieta dura até. A dieta para rave, ela vai durar até a rave. Depois a gente vai pensar numa outra programação, um outro planejamento alimentar para que você mantenha mais ou menos o físico e não aumente. Porque o grande problema é, eu vou fazer a dieta de 8 semanas restritiva para caber naquele vestido e naquela festa fazer não sei o quê. Ok. Depois eu faço o quê? Como o mundo. Então isso pode ocasionar 2 problemas, e eu estou fazendo um resumo quando eu falo 2 problemas, né? 2 problemas são, você vai engordar e vai se sentir muito infeliz, porque você vai ficar talvez num físico pior do que quando você começou a dieta, ou você pode começar a desenvolver uma compulsão alimentar. Por quê? Você ficou no momento... Muito tempo de privação, né? De privação. E aí você fez uma dieta super restrita, tarará, manteve, às vezes você mantém até o objetivo final, e aí come tudo, ou então você não consegue manter até o objetivo final, e aí fura a dieta, e aí causa mais frustração. Então, gente, fazer dieta é coisa para atleta. Agora, você ter uma alimentação adequada para o seu estilo de vida e para o seu objetivo, trata-se de mudanças de hábitos alimentares. E isso não precisa ser feito da noite para o dia e tudo de uma vez. Você consegue mudar aos poucos. Então, assim, e eu falo por mim. Por exemplo, quando eu comecei em 2002, a dieta era batata, frango e batata. E batata. E só isso. Para ser atleta, você tinha que sofrer. Você tinha que morrer de fome, morrer de vontade, você tinha que passar sacrifício. Hoje, eu tenho uma visão completa. Hoje não, já tem bastante tempo. Tanto que todos esses anos que eu morei fora e tudo mais, eu comia vários tipos de proteína. Eu comia salmão, eu comia carne vermelha, eu comia frango, eu comia peixe. Então, assim, não estava restrito só no bendito do frango, sem água, sem gosto, sem sal, apavorante. Não precisa. Sabe aquela coisa? Você o frango borracha. Não sofrer tanto, tá? Não é tanto assim. É a mesma coisa, que você pode comer uma série de coisas. Hoje, depois que eu também me formei em gastronomia e fiz especialização em gastronomia saudável, hoje 90% das pessoas vão poder comer um doce saudável sem estragar o físico. Não dá para dizer que o atleta que vai competir vai poder, durante esses 12 semanas de preparação, ele vai poder comer um cheesecake, ainda que seja saudável. Não vai. Porque o número de calorias, de carboidrato, vai ultrapassar aquilo que ele, de fato, precisa. Mas são 12 semanas. Depois ele pode. Entendeu? Então, é a mesma coisa da pessoa que faz uma dieta durante uma semana inteira. Se ela puder incluir, dependendo do plano alimentar dela, isso é personalizável e tal, você consegue incluir um doce a cada 2 dias. Você pode, dependendo da quantidade, você pode incluir um doce por dia. Então, assim, tudo é uma questão de planejamento. Não é uma refeição que engorda, né? Então, assim, se você não é atleta, você consegue, com bons hábitos, manter um físico bacana, sem pressa também, e sem ter que altamente restrito. Porque, na verdade, quando eu falo de mudança alimentar, de hábitos alimentares, é justamente por conta disso. Quando a gente começa mudando aos poucos, a coisa começa a ficar gradativa. E aí você vai se adaptando. Porque você sabe que o nosso físico, ele se adapta
de uma forma assim, ultra rápida a duas coisas: excesso de sal e excesso de açúcar. Então, assim, açúcar é um dos fatores que causa maior nível de inflamação no nosso corpo. Então, isso assim, é muito prejudicial. Isso vai além de aumento de glicose, vai além de aumento de gordura. Então, tem uma série de coisas que são muito prejudiciais, vindas principalmente do açúcar refinado. O sal dispensa comentários, né? E se você... É só você fazer um teste, não façam, mas você faz um teste que é assim, você aumenta a quantidade de sal um pouquinho por dia. Chega na sexta-feira, cara, você não consegue comer a mesma comida com a quantidade de sal que você comeu na segunda-feira. Porque a gente se adapta muito fácil. E acho que se mudar não tá bom. Aí tem que manter sempre aquele padrão alto. E prejudica a saúde e o físico, né? Aqui, assim, na minha casa e na casa da minha mãe, que eu consegui, desde que eu comecei a competir, minha mãe não compra óleo. Ah, mas só para dar uma refogada. Refoga com azeite. Azeite é caro. Vai refogar. A minha avó, o refogar da nona... Um banho de porco. O refogar da nona... Eu tinha lá, cara. A nona morreu. A nona morreu. A galera ficou com estoque de óleo quase um ano. Ela tinha um armazém. Eu falei assim, você passava na cabeça da pessoa. Estocava óleo, né? Na verdade, assim, isso também é uma questão de cultural, né? Família italiana e tal. Então, refugiado de guerra. Então, assim, ela estocava tudo que era enlatado. Então, atum, ervilha, milho... Para sobrevivência. Tudo isso ela estocava. Eu falei assim, agora, o que eu ia fazer com óleo, eu não sei ainda. Eita, meu Deus, vocês tocavam tudo que era enlatado. Para sobrevivência. Vamos lá, dieta. A gente tem pergunta. Oi, Afonso. Hi, Afonso. How are you? Deixa eu ver aqui. Não, até agora ninguém perguntou nada. Deixa eu ver. Não. Então, quem quiser fazer pergunta, a gente tem uns 10 minutos ainda. Vamos lá. Justamente. Então, aí voltando a falar de dieta, esse que é o ponto assim, mais crucial, assim, porque você vai conseguir um físico harmonioso se você fizer duas coisas: treinar e comer direito. Não tem. Mas o que você faz? O que você toma? O que você faz? Vergonha na cara é o que eu tomo todos os dias. É outro ponto, né? Assim, porque o brasileiro ainda tem muito essa questão, assim. O brasileiro acredita muito que o treino não tem capacidade de mudança. Porque ele acredita em gel, acredita em cinta, acredita em cápsula, acredita, sabe? Então fica perguntando sempre a mesma coisa. O que é que você está tomando? O que é que... O que é que você está tomando? O que é que você faz? Então, assim, eu costumo dizer assim, gente, primeiro o treino. O treino com o tempo é que vai dizer qual é a necessidade que você vai ter para certas coisas que você possa fazer. Não é uma cápsula que você toma que vai mudar seu físico. Se você não tem um histórico de treinamento, se seu físico ele não tem a capacidade de absorção tanto de nutrientes, quanto de água, quanto de ergogênico, enfim. Mas o povo sempre fica buscando a fórmula mágica ou para ficar forte ou então para emagrecer, né? E muita gente se frustra com o treino por isso, sabe? Na verdade, assim, o caminho mais fácil, ele pode ser mais fácil, mas ele não é duradouro. E além de não ser duradouro, ele tem sempre um side effects muito maior, né? Então, assim, você quer acreditar no gel? Ele pode, de alguma forma, ajudar? Eu acho que ele pode ajudar, sim. Mas ele vai ajudar... algo que já está correndo certo. Assim, isso. Ele vai ajudar, tipo, a potencializar se você estiver treinando, né? Eu vou tomar termogênico. Toma o termogênico e senta
a busanfa no sofá, para ver o que o coitado do termogênico vai fazer. Não vai fazer nada. Justamente é isso aí. É um conjunto de coisas, mas o alicerce é o treinamento e a dieta. Então, aí pode vir uma massagem, pode vir um gel, pode vir uma cinta, pode vir um treino X. Olha, naquele período. Eu adoro que tem aquela coisa do... como que é? Ai, gente, que é o água, limão, glutamina e gratidão. Glutamina e gratidão, é o jargão. Aí o Rodolfo postou um negócio que eu achei fantástico. Ele colocou assim, realmente, limão emagrece. Galera já começou a anotar. Falou assim, desde que você pegue in natura e o pé de limão esteja a 20 quilômetros da sua casa. Você vai andando e volte andando. Tá bom, né? Então é bem isso. Se você quer... a Nona falava um negócio assim, todo mundo quer ver Deus. Pergunta quem quer morrer. Né? Então isso mesmo. São essas coisas que a gente tem que levar em consideração. Mas eu acho que é um momento bem bacana das pessoas começarem a repensar esse novo retorno às academias. Eu acho que nem todas as academias... Aqui em São Paulo ainda não voltou completamente. Eu acho que tem umas academias de prédio e tal. Eu, Patrícia, particularmente, eu não posso reclamar, né? Como eu tinha comentado com você. Eu tenho academia em casa. Quando eu construí minha casa, eu fiz uma academia para mim, principalmente porque eu precisava treinar 2 vezes ao dia, e a companhia atlética fica na Bandeirantes, então o trânsito é muito ruim aqui, então eu já fiz isso pensando. Então eu não posso reclamar em relação aos treinos, que eu posso treinar tranquilamente. Mas as pessoas que ficaram todo esse tempo paradas precisam voltar com uma certa consciência, não vai poder voltar assim a 100%. Quando eu falo 100%, não 100% de vontade. Sim, 100% de vontade, mas pensando que seus músculos eles não estão treinados, né? Eles sofreram uma desadaptação de pelo menos aí 2 meses ou mais, né? Dependendo já. Então, assim, precisa fazer um período de retorno consciente para evitar lesão e, consequentemente, ficar de molho por muito mais tempo, né? O que a gente já pode começar a fazer desde já, e que talvez nem devesse ter parado, mas eu super entendo que você ficar trancado em casa e tem uma série de questões financeiras, emocionais, psicológicas, que acabam não deixando que a gente fique no foco de manter uma dieta mais saudável. Mas agora que a gente sabe que as coisas estão, entre aspas, voltando aos poucos, isso está acabando, já era legal a gente começar a pensar em fazer uma alimentação um pouquinho mais... Deixa eu ver, começar a andar de bike é um bom exercício. Sim, qualquer tipo de exercício que você use uma máscara para você se proteger, já é alguma coisa. E que tire você do sedentarismo, né? Que você não fique parada, né? Que vai ajudar o físico e a mente, né? Exato, mas o que a gente pode fazer já hoje, que ninguém vai ter esse impedimento, é já começar essa melhora na alimentação. Todo mundo sabe, mas eu não sei fazer dieta, eu não sei comer. Todo mundo sabe que não pode comer. Todo mundo. Todo mundo sabe. Você pode não saber a quantidade ideal para o seu biotipo, o seu objetivo e tudo mais, mas você sabe exatamente o que você não deve comer. Então, esse já é um bom caminho. E a gente podia começar a fazer um desafio, o desafio de 10 semanas, de 10 dias. A gente volta a conversar de novo. Daqui a 10 dias a gente volta. Eu super me habilito a fazer um grupo no WhatsApp para a gente se automotivar e para quando a gente voltar de fato, né, para a academia, a gente já esteja numa condição melhor. Show de bola, boa ideia. Dá para montar. Gostei, dá certo. Eu queria até perguntar para ti em relação a isso. Para esse futuro aí, pós-pandemia, o que é que você imagina do futuro das academias? As academias, você acredita que vão ser a mesma coisa que era antes? Ou você acredita que vai acontecer alguma mudança em relação aos frequentadores ou academias de grande porte? Enfim, como é que você pensa aí? Eu acho assim, eu já recebi um comunicado da Companhia Atlética, aqui de São Paulo. Eles já fizeram todas as adaptações, né, com uma série de providências e recursos. Isso é uma academia de grandíssimo porte aqui em São Paulo, mesma condição de uma Bodytech. Então, são academias que têm um poder maior
né, elas têm até a obrigação, né, todas têm, né, a partir do momento que você tem a porta aberta, você, dentro da sua realidade, precisa promover um ambiente saudável para os frequentadores. Mas eu coloco muito em dúvida a conscientização das pessoas, né, pelo que a gente tem visto. Eu vejo aqui, eu moro num condomínio de casas, né, então são mais ou menos quase 1.000 residências aqui dentro desse condomínio, é um condomínio bastante grande. E eu vejo, as pessoas só começaram a usar máscara dentro do condomínio quando baixaram um decreto que era proibido andar sem. Então, assim, a conscientização das pessoas é algo que me preocupa. Eu acho um pouco, assim, eu sou misturada, né? Então, eu sou meio italiana, meio brasileira. Então, a gente gosta muito de abraço, de contato, de falar, né? Então, a falta de contato é uma coisa um pouco difícil. E eu acho que esse novo normal vai estar incluindo isso, esse menos contato, né? Menos contato físico, eu digo. Isso, de certa forma, para minha cultura é ruim, que eu sinto falta, é difícil, mas eu acho que nesse primeiro momento, até que a gente tenha de fato a vacina, eu acho que vai ser necessário. E eu acho que, infelizmente, as academias de menor porte, dão menos valor, sabe, às vezes, para esse tipo de cuidado. Haja visto o que aconteceu no interior, né? Que agora se inverteu, o epicentro agora está no interior e eu acho que é muito por conta disso. Não vai dar nada. Hoje eu saí também, fui fazer umas compras e eu vi muito isso aí que você falou, essa falta de cuidado que as pessoas têm em usar máscara, se proteger, a máscara fica no queixo. Realmente é algo realmente muito preocupante. E eu até falo assim, se todo mundo realmente levasse a sério e tivesse com o devido cuidado, não estaria da forma como está. Isso é fato. Né? Porque se a máscara diminui a possibilidade, se o lavar as mãos, o passar o álcool em gel diminui. Então, se eu sair, colocar uma máscara e colocar uma luva cirúrgica, então vai diminuir mais ainda. Eu sei que nem todo mundo pode fazer dessa forma, mas assim, a gente vê que tem muita gente que não está nem aí, enfim. Né? Então, o que eu desejo, assim, realmente é que tudo isso passe muito rápido. A gente sabe de que isso está abalando não só financeiramente, mas mentalmente as pessoas. Temos aí até pessoas que são do nosso meio aí, do bodybuilding, aí, que estão numa situação bem complicada. Mas enfim. Deixa eu só mandar um recado aqui. Please, T.A0.13. Please send your message in English, please. I can read your language, okay? Eu nem sei se é árabe ou isso daí. Eu não entendi o que é isso aí também não, mas eu acho que é árabe. Não, eu acho que é muito importante. Eu acho que as pessoas precisam se cuidar, né? Agora, eu acho que é importante sim voltar às atividades físicas, de alguma forma. Então, a bike está super bem-vinda, né? Eu acho que é uma coisa que eu deveria ter feito, era ter comprado uma bike para poder andar dentro do condomínio, porque a minha sessão de cardio aqui em casa é pequena, eu tenho uma bike estática e uma esteira só, e eu não posso correr, né? Porque a pessoa é meio podre, não dá para correr, mas então a bike super funciona, né? Já me perguntaram se andar de patins. De certa forma, sim, tem menos gasto calórico, né? Porque você precisa deslizar, acaba ajudando, mas melhor do que nada, né? Então, o importante é não ficar parado, né? Principalmente nesse momento. Até quem não treinava tem que repensar em começar a treinar para melhorar a sua condição fisiológica. E vamos precisar, sim, né? mais ainda. Inclusive. A imunidade, né? Quando a gente fala de dieta, que eu não gosto mais muito desse termo dieta, né? E sim da alimentação em si, a gente tem que também começar a pensar em alimentos que ajudem o nosso sistema imunológico, né? Diminuir o consumo de refinados, né? E eu não sou patrocinado por marca nenhuma, tá, gente? Não é essa a questão. A questão é qualidade de vida, longevidade.
né? Porque se a gente quer viver um pouco mais, a gente vamos viver, mas vamos viver bem, né? Não vamos viver para dar trabalho para os outros, né? Então, é o que eu penso. Não adianta estar com 80 anos, 85 anos e tá toda capenga, toda cagada, né? Assim, deixa que vá com 50. Patrícia, dentro dessa questão de alimentação saudável e tudo, você como chefe, você como uma chefe fit também, entendeu? O que é que a gente pode, se você tem algo em mente, algo planejado assim que você possa abranger para todas as pessoas que querem aprender, que não sabem como programar uma dieta, que não sabem como realizar um preparo de uma alimentação, que você, quando fala assim, frango batata, a pessoa só pensa no frango cozido, na batata cozida, mas tem muita coisa para fazer com frango batata. Concorda? Então, assim, eu tô até te pegando de surpresa agora, nem sei, tipo assim, tu não tem aí um curso em mente, um curso online, algo assim, que a gente pudesse esperar da Patrícia Mello para a gente ver nos próximos tempos aí? Na verdade, tem um e-book já pronto, que foi feito pela Mrs. Taste, que chama Gastronomia. Na verdade, são receitas que eu criei para a Mrs. Taste. E eu estou desenvolvendo, terminando um e-book. E eu já estou lançando algumas receitas no meu perfil. Olha aí, pessoal. Inteiras, né? Com modo de preparo e tudo mais. No TikTok tem algumas coisas já rolando bem fácil. Já está rolando lá. Eu vou deixar o endereço para vocês. Patrícia Mello também é facinho. E eu vou postar, pelo menos 2 vezes na semana, eu vou estar postando receitas da confeitaria saudável. Eventualmente, algumas preparações mais salgadas, mas o meu grande forte mesmo é da confeitaria, porque eu acredito ser a coisa que as pessoas mais gostariam de comer quando estão fazendo algum tipo de dieta restritiva. O que a Paulinha está perguntando? Tem diferença entre o açúcar cristal, o mascavo e o açúcar refinado? Eu adoro essas questões. Então, vamos lá. Então, assim, o açúcar... esse primeiro açúcar que você coloca cristal. é o açúcar branco refinado, depois o cristal. Tudo refinado. Tá? O mascavo, dentro de todos esses, é o mais próximo do natural. Depois dele, vai ter também o demerara, que as pessoas gostam bastante. São todos açúcares. Aí você fala, açúcar é prejudicial e tal, não sei o quê. Gente, assim, eu não gosto do açúcar refinado, eu não gosto do açúcar cristal. Eventualmente, eu uso o açúcar demerara ou o açúcar mascavo. Tá? Que é mais próximo do processo de refinamento dele. Agora, eu uso muito adoçante natural. Aí, depende da preparação, você pode usar um açúcar demerara, você pode usar um açúcar mascavo, que não é ele que vai acabar com a sua dieta, entendeu? Mas depende da preparação. Por exemplo, se a gente for fazer um pudim, existem 2 caminhos. Ou eu faço uma caramelização fake, que é uma caramelização que não é uma caramelização, porque o adoçante não carameliza. Adoçante não carameliza. Então, para caramelizar, você precisa do açúcar. E aí pode ser mascavo, e daí pode ser o demerara. Aí o demerara acaba sendo uma melhor opção. Então, se você parar para pensar na caldinha do pudim, que é bem pouquinha, dependendo do que você come no resto do dia, tá ok. Agora, dependendo do que você come no resto do dia, vamos colocar uma calda de caramelo fake. Muito bom, olha aí. Foi uma aula de sobre açúcar, hein? Não, mas tem várias coisas assim que as pessoas pensam que não pode, que é o grande vilão, e não é. Eu acho que já tem umas 6 receitas no meu profile, que são bem facinhos de fazer. É bem tranquilo. Ontem eu acho que eu fiz um brownie, eu postei de um brownie que é muito fácil de fazer. Então dá para colocar, sim. Gente, eu como tudo que eu faço, né? Eu como tudo que eu faço e eu não deixo em foto não, tá? E vou responder mais uma pergunta que eu recebo toda semana. Não, eu não tenho silicone na bunda. Não, peraí, ó. Quando eu falei que ia fazer uma live contigo, aí teve uma pessoa que disse assim, pelo amor de Deus, faz a pergunta sobre como é o treino de glúteo dela. Não, mas assim, só acha que... É porque assim, só quem não conhece a anatomia humana.
Porque as pessoas que têm, as famosinhas que têm, as famosinhas, não é uma, as famosinhas, a gente percebe em olhar. Gente, por mais que ela tenha uma perna desenvolvida, você percebe a assimetria entre o glúteo e a perna, e você percebe a assimetria entre a parte central do glúteo e a parte superior. Treino de glúteo de Patrícia Mello, rápido, 30 segundos. Gente, o melhor treino de glúteo hoje eu faço treino isolado de glúteo, tá? Quando eu tinha 19 eu não fazia, porque eu detesto fazer treino de glúteo, para ser sincero. Mas assim, eu gosto muito de agachar até o chão. Agachar até o chão salva a vida. Mais do que calça jeans apertada.